Carlos, então, o professor está um pouco atrasado. No último módulo, módulo 6, era feijão e milho. Então, a gente hoje inicia o módulo 7, mas com conteúdo programado, que era do módulo 6. Depois eu vou fazer esse ajuste, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre doenças do feijão. A cultura do feijão, né, é uma importante commodity que a gente tem no nosso cotidiano, né, nossa alimentação diária. Então, ele é uma leguminosa que também ela é estudada lá junto com o grupo, junto com as outras espécies que a gente encontra na agricultura, que tem a função como adubo verde, né? São as plantas que elas ativam, né, a questão de bactérias nativas do solo, bactérias diazotróficas que vão fixar nitrogênio. Elas têm esses benefícios. Mas o feijão ele é cultivado amplamente no Brasil e tem uma grande importância alimentar, principalmente, né, todas as famílias, na verdade, no que diz respeito ao uso, né, à nutrição. Então, sobre doenças do feijão, aonde a gente pode encontrar informações? Então, você pode ver essas informações no compêndio de doenças do feijão, que é o compêndio BIM Disease, do RAL 94, provavelmente ele deve ter uma outra, esse aqui é uma capa do livro que eu tenho, mas provavelmente deve ter uma nova edição. Esse livro aqui, que é um manual de identificação de pragas e doenças do feijão, vocês podem fazer download dele, ele está online, é um livro elaborado por pesquisadores da Embrapa, então nesse link vocês podem encontrar. Vocês têm também alguns livros de bolso, eu sempre recomendo livros de bolso, onde vocês vão ter várias fotografias e ilustrações que vão, na verdade, demonstrar padrões de algumas doenças, e como eu venho sempre falando nas aulas, alguns desses padrões, eles podem ter 2, 3, 4 padrões de uma mesma doença, ou associações com complexos, dificultando o processo de identificação. Mas a gente sempre considera, né, dentro desses livros que estou apresentando aqui sobre doenças do feijão, sempre considera o sintoma isolado e único, né, que ocorre sobre a cultura. Então, vocês vão encontrar alguns desses livros de bolso, onde basicamente ele é composto de ilustrações, fotos desses padrões que podem auxiliar na identificação de algumas dessas doenças no campo. E é claro que doenças frequentes, doenças comuns, esses livros, essas imagens, essas fotos, elas poderão serem, né, um norteador. Mas a gente sempre tem métodos de diagnóstico que são essenciais para que você consiga reconhecer esses problemas que vão acometer a cultura do feijão e, uma vez reconhecidos, traçar medidas de controle dessas doenças. Além disso, existem culturas que falam sobre o processo, livros, né, que falam sobre a questão fitotécnica, a questão do processo de produção, desde os aspectos botânicos até as questões ligadas à colheita e beneficiamento. Como vocês vão encontrar aqui, livros, eu gosto muito dessa série, não só do feijão, mas tem vários livros. Feijão é uma série publicada pela editora UFV, Feijão do plantio à colheita. Então, vocês vão ter soja, vocês vão ter milho, vocês vão ter várias culturas e várias edições. Nos últimos anos, várias edições foram publicadas que, dentro dessas edições que envolvem o plantio à colheita, vocês também vão ter as questões de fitossanidade, envolvendo planta daninha, envolvendo pragas e envolvendo doenças, que é o tema da aula. Então, vocês vão ter esse livro aqui, né, da UEPG, de Cultura do Feijão, também uma outra literatura que vocês poderão ter para leitura, para aprofundamento, para maior conhecimento sobre doenças do feijão. Se vocês forem trabalhar com uma determinada cultura, eu recomendo que vocês tenham, além das questões fitotécnicas, né, as questões aqui dentro da disciplina, além das questões de fitopatologia, que envolvem doenças que afetam a cultura alvo, que vocês se tornem extremamente especializados na cultura. Aproveitem isso como um senso de oportunidade. Se vocês trabalharem com goiaba, com abacate, com soja, com feijão, com milho, com trigo, que essas culturas de trabalho no seu cotidiano, elas sirvam para estudo, para aprofundamento e leitura e compreensão em cima
desse objeto, né, de trabalho que envolvem essas culturas, que você, como agrônomo, poderá se responsabilizar. O feijão, ele tem mais ou menos 45 doenças que acometem, né? E esse feijão é cultivado por meio de 3 safras. A primeira safra, dita safra das águas, que é plantada, ou safra de verão, que é plantada entre os meses de agosto até os meses de dezembro. A safra da seca, que é plantada dos meses de janeiro a abril, e a safra de outono e inverno, que é plantada no mês em maio e colhida de mês de agosto a outubro. Na primeira safra, vocês vão ter a colheita, né, realizada entre os meses, né, de novembro até março, é a amplitude que vocês vão ter para a colheita dessa safra de verão ou safra das águas. Essa colheita ela vai depender de algumas questões, né, as questões do regime pluviométrico. Como o próprio nome fala, a safra das águas, a safra de verão, é um período em que você tem um alto índice pluviométrico, e isso vai favorecer uma série de doenças que podem ou não acometerem a cultura do feijão. E essas doenças, né, essa favorabilidade por uma questão climática a esses fungos, essas bactérias, essas doenças, vão desencadear doenças como antracnose, mofo branco, esclerotina esclerotioro, antracnose coletótrico, ninguemantiano, crestamento bacteriano e a murcha de curtobacterium são doenças que vão acometer recorrentes, né, doenças no final do ciclo, na safra das águas, que serão mais incidentes na cultura do feijão. Na segunda safra e na terceira safra, vocês vão encontrar doenças como mancha angular, o mosaico dourado transmitido pela mosca branca, o crestamento bacteriano, a murcha bacteriana. Então, esse período, vai favorecer uma alta população, né, do inseto vetor, e essa virose pode acometer quando o material não for resistente ao mosaico dourado, ou imune ao mosaico dourado, material de feixe. Na região sul, né, essa safra da seca, as antracnoses elas ocorrem no centro-oeste, né, o Bean Golden, mosaico varius, né, o mosaico dourado, ele vai ser a doença principal no período de plantio, né, de janeiro a abril. Então vocês vão um aspecto bastante interessante dessa segunda safra, que menos doenças vão ocorrer, porque vai iniciar um período em que vai ocorrer menos molhamento. E nesse período, já que ocorre menos doenças, isso vai, no centro-oeste, vai criar uma janela, um senso de oportunidade para a produção de sementes. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre relação de doenças e a cultura do feijão. A cultura do feijão nessas 3 safras, é claro que vocês vão ter, da safra total, uma quantidade de área plantada de 2.926.000 na safra 2019-2020, e a safra 2021, quase a mesma proporção, a mesma quantidade de áreas, né, de área plantada de feijão no Brasil. A primeira safra, vocês vão ter, dos feijões que são cultivados, existem 3 tipos, nas 3 safras, né, a primeira, a segunda e na terceira. Feijão de cores, preto e calpi, né? E na primeira safra, sempre vocês vão ter uma decadência, uma redução de área plantada, né? A não ser a segunda safra aqui, né? Que a gente está vendo, um destaque, uma área plantada maior em relação à primeira safra. Então, aqui nesses dados de 2020, safra 2020, safra 2021, a segunda safra teve maior área de feijão cultivada no Brasil, com aproximadamente 1.500.000 hectares cultivados de feijão de cores, preto e calpi. Em segundo lugar, né, da primeira safra, né, ou safra das águas, vocês têm aqui 918, né, na safra, né, de 2021, e a terceira safra, né, quase que 3 vezes a menos, né, que o feijão da primeira safra. Vocês vão encontrar a quantidade de área plantada de aproximadamente 600.000 hectares
plantadas, né, plantados na terceira safra. Essas informações vocês vão encontrar aqui no CONAB, né, que eu sempre recomendo para os meus alunos olharem sempre o CONAB para obterem essas informações e saberem a importância que a cultura está tendo no país, né, no Brasil, no estado de Goiás, né, na sua cidade, né, como um grande produtor. E lembrando que a questão do cultivo em sistema de pivô central, né, principalmente aqui na segunda safra, o feijão, e esse pivô central na segunda safra é plantado, né, de janeiro a abril, esse feijão, tá? A produtividade, vocês vão encontrar, então, no feijão, deixa eu pegar aqui. A produtividade, ela vai de, né, na safra 2021 teve pouca diferença, né? Então, quase a mesma coisa, de 1.106 quilos por hectare. E aí, se a gente comparar, devido a essa questão de um período climático mais favorável, né, embora a área plantada seja menor, vocês têm uma produtividade maior aqui na safra da primeira safra, em relação à segunda safra, que tem uma área plantada que é bem menor, né, bem menor não, uns 30%, 40% a menos que a primeira safra. E na terceira safra, vocês têm aqui também um grande destaque, né, comparativo à primeira, embora a área seja bem menos plantada, vocês têm uma produtividade bem maior aqui na terceira safra. Destaque aqui na primeira safra para a cultura do feijão, né, preto, né, tem uma alta produtividade aqui, que teve aqui na safra 2020, e 2021 perdeu um pouquinho aqui, quase a mesma coisa estatisticamente com o feijão de cores. E o feijão calpi bem menor, né, a produtividade, e aqui na terceira safra se destacou a produtividade do feijão de cores, ele tem, tá de 1.600 quilos, 1.500 a 1.600 quilos por hectare. Então, esse é uma informação, né, a respeito da produtividade desses três tipos de feijão nos três períodos de safra de cultivo. E a produção do feijão, a produção ela total é de 3.000, né, a mesma nas duas safras, 2020 e 2021, se destacando aqui com maior produção de feijão de cores, né, seria tradicionalmente feijão amarelo, né, que a gente chama. Das três safras, né, se destacam, né, a segunda safra, com uma produção maior, né, no Brasil, de 1.400 a 1.200, comparativamente com a primeira safra, e a menor safra, menor produção, vocês vão encontrar aqui na terceira safra. Então, nessa segunda safra, dos três tipos de feijão, de cores, preto, calpi, vocês vão ter, destacando o feijão de cores como tendo a maior produção nessa segunda safra de feijão no Brasil. Tá? Aqui também, na primeira safra, vocês vão ver também o feijão de cores se destacando com maior produção desse feijão amarelo, né, feijão de cores, no país. Na terceira safra, a mesma tendência, feijão de cores ou feijão amarelo, com maior produção, né, no Brasil. Tá? Aqui é 1 milhão, né, 1.447.000 toneladas de feijão produzidas no país. Quando a gente fala das culturas, né, e das doenças, é importante a gente sempre ter uma conotação com os períodos, né, as fases que a gente inclui, fases vegetativas, as doenças que acometem essa fase, e as fases reprodutivas, entendendo que muitas dessas medidas elas iniciam com os períodos de pré-florada na maior parte das culturas. A janela de suscetibilidade das culturas, mesmo que aqui na fase vegetativa você veja uma lavoura blindada, ou então sem muita lesão, com uma sanidade, né, uma boa qualidade sanitária, isso não quer dizer que não esteja ocorrendo infecção. Então, as culturas elas podem ficar latentes, ou terem ativado sistemas de defesa nesse período vegetativo, e aqui iniciam processos e períodos de maiores danos, não só para doenças, mas por pragas, e que muitas desses R1s, R2, né,
três que vocês vão encontrar para a cultura do feijão, para todas as outras culturas, esses estádios fenológicos é uma escala para relacionar períodos da idade da planta. Né? A idade da planta ela é dada por isso. Então, ela tem uma descrição por um código, e esse código uma nomenclatura. E aqui vocês podem incluir com estratégias de controle. O que a gente chama de TS, vocês vão ter aqui no V0, né, a semente pré-germinando, ela vai ter uma ação de controle sobre esse material, ou até mesmo atingindo aqui, inicialmente, os primeiros estágios, os pesticidas sempre aplicados em semente, elas podem ter influência nos estágios B1, B2, até na parte aérea, a molécula circula por toda a planta. E depois, vocês vão ter pulverizações. E aí, quando vocês têm aqui períodos em que ocorre fechamento, né, das linhas de cultivo, vocês vão ter uma pulverização mais superficial, com muito pouca incidência de moléculas no bacheiro, que é um grande problema para a gente conseguir fazer com que as pulverizações elas sejam eficazes sobre essas culturas. Tem uma taxa de mais ou menos de 5 a 15% de taxa de inserção, né, de cobertura, de atingir, né, esse alvo que inclui esse terço inferior, que é um terço muito, muito importante para a cultura. Tá? Então, os patógenos eles foram colocados aqui nesse site, é um site que eu sempre recomendo, né? Então, aqui para verificar o nome válido, né, para qualquer organismo, não só fungos, bactérias, vírus, nematóides, vocês têm aqui a denominação correta e até as atualizações do nome, né? Então, esse site é um site baseado em dados de sequenciamento, né, do DNA e regiões, né, genes da região conservada ou genes que são essenciais para os diferentes grupos de organismos. Então, vocês têm sites baseados em morfologia, como é o caso do Index Fungorum, né? Eu não coloquei aqui para vocês, e sites baseados em DNA. Então, aqui nós temos 11 doenças, né? 11 doenças virais para a cultura do feijão. Então, ele é uma cultura muito importante, é um grupo de patógenos muito importante para a cultura, onde vocês têm como insetos vetores para essas 6 doenças que eu marquei aqui, né? Seriam em negrito as doenças principais que sempre estão frequentes na cultura, como o mosaico dourado, o Bean Golden Mosaic Virus, acronime, como já havia falado anteriormente, BGMV. A mosca branca é um inseto transmissor, né? Aliás, o begomovírus, que é o gênero que transmite essa espécie do mosaico dourado, né? O Bean Golden Mosaic Virus, é transmitido pelos diferentes biótipos, né? Biótipos de mosca branca, Premisia tabatus. O geminivírus pertence à família Geminiviridae e é esse begomovírus, esse gênero, que é responsável pela doença mosaico dourado. O mosaico comum, ou mosaico comum necrótico, ele tem como agente causal o Bean Common Mosaic Virus, e ele tem como acromínio o BCMV, e ele é um potivírus, né, um gênero, que pertence à família Potiviridae. Esse potivírus, ele é transmitido por um inseto vetor, que é um pulgão, de várias espécies, aqui Myzus persica e Myzus nicotiana seriam as principais espécies de pulgões que são responsáveis pelo Bean Common Mosaic Virus. Ah, professor, eu vi então pulgão na minha lavoura de feijão. Isso é um indício da incidência de mosaico comum? Então, na verdade, se você vê, significa que existe uma probabilidade, uma possibilidade desse pulgão, se ele for virulento, de transmitir um mosaico comum necrótico do feijoeiro. Tá? Então, isso é um ponto importante que vocês têm que considerar. Analisar, vasculhar, verificar a presença de insetos vetores significa, além do dano direto do inseto, né, sobre o inseto ou o aracnídeo, né, no caso dos ácaros, é um indício de que pode sim, aí eu preciso de um teste diagnóstico para reconhecer a presença dessas doenças virais que que poderão aparecer na lavoura com o tempo. Mosaico comum também, uma outra espécie, aqui
Common Mosaic Necrosis Virus, né? Então, um pouquinho diferente, né? Uma outra espécie, provavelmente uma variante dessa primeira espécie, o Common Mosaic Virus. Então, ele tem como acronia BCMNV, ele provoca uma necrose, né, no feijão, e também, assim como esse caso aqui, é um potivírus, e também é transmitido pelo inseto vetor do tipo pulgão. O mosaico angular, né, o vírus do mosqueado, ou vírus do mosqueado suave, do caupi, o que tem como espécie o Copaea moth virus, ele tem como acronime o CPMMV, é um carlavírus nesse caso, e esse carlavírus, que pertence à família Betaflexiviridae, tá? Então aqui é um V, ele é transmitido por mosca branca e Bemisia tabaci, e provoca essa doença na cultura do feijão. O mosaico em desenho, o mosaico rugoso, o Bean rugoso mosaic virus, né, aqui um S, ele tem como acronime o BRMV, e ele aqui no caso é um comovírus, um outro gênero. Então aqui, essas duas doenças são o mesmo gênero de vírus, aqui um begomovírus, outro gênero, aqui um carlavírus, e aqui um comovírus, uma outra espécie que vocês vão encontrar pertencente à família Secoviridae. Então, as vaquinhas, os besouros que vocês conhecem, eles são transmissores, né? A diabrótica especiosa são insetos transmissores desse Bean rugose mosaic virus, tá? E a sexta doença que nós temos dessa lista de 11 doenças da cultura do feijão, o mosaico comum da soja, que vocês viram na cultura da soja, que dava lá a mancha de chocolate nas sementes. O soybean mosaic virus, SMV, ele é transmitido por um potivírus, assim como o caso do mosaico comum, assim como o caso do mosaico comum da necrose, né, que provoca essa necrose na cultura. Então, ele também é pertencente ao potivírus, né? Então, um SMV também pode, além que o fato de afetar soja, ele também pode transmitir a doença para a cultura do feijão. E também, da mesma forma, reparem, né? Potivírus, né? A família, olha o inseto vetor. Então, vocês estão vendo uma repetibilidade do tipo de inseto vetor, né? Com relação ao gênero que afeta a cultura. Essas são as 6 doenças. Esse aqui é considerado uma doença, né, com menor incidência. De maior incidência vai do 1 ao 5 na cultura do feijão. O mosaico do sul, né, seria 7, seriam outras doenças de menor impacto, né, sobre a cultura, que tem agora outros insetos vetores, né, tanto é que algumas elas ainda não foram reconhecidas as espécies, somente os gêneros, né, mas você tem aqui o vira-cabeça, né, o mosaico anão, o encaquilhamento das folhas, né, causado por geminivírus, e que são transmitidos por mosca branca. Aqui o nó vermelho vira-cabeças amplos, transmitidos por trips, né, Frankliniella, e o mosaico do sul, que é transmitido por serotoma. E aí, aqui eu coloquei para vocês, existem 42 espécies, né, desses besouros que podem transmitir o Sodem, Bean, mosaico virus, SBMV, é um sobemovírus, né, o gênero, e a família Solemovírus, que provoca essa doença, que também é uma doença, uma das 11 doenças que acometem a cultura do feijoeiro, tá? Então, vamos ver alguns desses sintomas dessas culturas. Então, essa aqui é uma doença muito, muito importante para a cultura do feijão. Recentemente, na mídia, tem sido falado muito sobre a questão do lançamento de uma cultivar resistente, né, ao bingo do mosaic virus, e lançaram, né, um material com transgênico, né, com resistência, um material de pesquisadores, de um conjunto de pesquisadores envolvendo Embrapa Senagem, envolvendo Embrapa Feijão, né? Então ela tem como inseto vetor essa mosca branca, né, que uma vez virulenta, uma vez que ela realiza, né, a alimentação, sugar a seiva, né, sobre essas folhas, ela vai provocar esse sintoma de mosaico. Lembrar que é o sintoma de mosaico. Então, vocês vão ter áreas em que vão ficar, nesse caso, amareladas, e áreas polígonos bem definidos, né? Essas margens bem definidas, elas vão ficar
de coloração verde. Então, quando vocês têm esse sintoma de mosaico e essa borda dela, né, aqui, ó, ela é bem evidente, isso é chamado de mosaico com essas nuances de verde e amarelo. Ou outra cor, né, que o sintoma provocar. E quando essas bordas não aparecem, o nome da doença, né, o nome do tipo de sintoma é chamado de mosqueado. É muito parecido, né, as pessoas confundem quando você tem uma nuance, né, da sintomatologia, você vai ter um mosqueado nas culturas provocando sintomas, e são variações, até mesmo nessa mesma cultura. Então, esse aqui é o abutilon, né? O abutilon, e sobre essa questão do lançamento da cultivar, o abutilon eu acho que é o gênero, né? Seria uma hospedeira do Bingo de Mosaicoários aqui, BGMV, tá? Se quiserem saber sobre o lançamento, né, em 2016 foi o ano que lançou esse material transgênico de feijão. Então, nesse QR Code aqui, vocês vão encontrar informações a respeito, tá? O mosaico comum, né, o BIM, ou também chamado de BIM, o agente causal, né, BIM como mosaico vários, BCMV, ele é transmitido pelo potivírus, como a gente já viu, e aqui nós temos diferentes índices, fases do desenvolvimento desse pulgão, que vão provocar esse mosaico nas folhas, né, essa deformação foliar. Aqui vocês vão ter deformações também e escurecimento de vagens, né, do feijoeiro comum, e, consequentemente, degenerescência e redução do crescimento. Lembrem, né, que o BIM comum mosaico vários e aqui o BIM comum mosaico necroses várias. Essa aqui é um sintoma de necrose que eu falei para vocês, que seria uma variação, uma variante desse vírus que geneticamente é diferente, então logo se identificou como sendo uma outra espécie, né, desse vírus, desse potivírus que afeta a cultura do feijão e que é transmitido pelo pulgão, ok? O mosaico angular do feijoeiro, Copeia severe mosaicarius, ele é um comovírus, como a gente já tinha falado, e olha aqui algumas ilustrações de duas espécies, né? O serotoma e aqui o diabrótica, que são insetos transmissores dessas doenças. Então, no início, quando eu falei sobre importância e a área produzida, a produtividade, a produção do feijão no Brasil, então, e quando a gente fala de feijão, né, VIG não vinculadas, ela está dentro daqueles patamares, daqueles critérios, daquelas categorias, e nesses cultivos, eles também, esse feijão calpi, ele pode ser um veículo, né, para a ocorrência do mosaico angular do feijoeiro, tá? Então, sobre uma forma de você reduzir os danos provocados pela doença é você atacar, né, esses insetos vetores, essas espécies de insetos vetores que acometem a cultura e que transmitem o inseto vetor. E para isso, vocês podem obter aqui maiores informações sobre estratégias de controle desses besouros transmissores de viroses através dessa publicação aqui, presente no QR Code. O mosaico angular, ou vírus do mosqueado suave, o calpi, e o Copeia mild motovírus, né, é um caravírus que é transmitido também aqui, assim como os begomovírus que a gente viu agora há pouco. Essa mosca branca, quando ela vai inserir, né, injetar o aparelho bucal sugador, ela vai também provocar sintomas de mosqueado, aquilo que eu tinha falado para vocês. Mosqueado é quando, ao invés, né, essa questão das bordas da lesão, você vai ter algo bem verdinho aqui, só que essa borda você não vai enxergar, ela vai ficar atenuada, que é a diferença. Atenuada, ela não vai estar bem definida essa borda para a gente conseguir verificar como a gente observa no sintoma de mosaico. Então aqui vocês vão ter o sintoma de mosqueado do calpi em folhas e plantas de feijão. Aqui você já vê uma bolhosidade, redução de área foliar, epinastia, perfuração provocada ou não por insetos, né, por besouros,
e consequência, né, afetando a produção da cultura. Aqui o mosaico em desenho, né? Então, ou o mosaico chamado rugoso, né? É um comovírus. Então, reparem a deformação foliar decorrente da doença, né? Então, vocês vão ter aqui as áreas, né, com algumas cloroses, aqui uma área com oleosidade, né, a formação de elevação, né? Ao invés aqui a superfície da folha, você vê a folha com elevações. Essas elevações caracterizam a oleosidade. Aqui, as duas espécies, Serotoma arcuata, né, que são transmissoras desse comovírus, e a diabrótica especiosa, bastante conhecida na cultura da soja, que pode transmitir mosaico em desenho ou esse mosaico rugoso, né? Na verdade, o rugoso está se referindo a essa questão da oleosidade da cultura, tá? Essas bolas, né, essa elevação da superfície do relevo decorrente da ação. Aqui, né, vocês estão encontrando decorrente da ação do vírus na cultura. Então, a gente finalizou as doenças virais, agora vamos falar sobre as doenças bacterianas do feijão. De acordo com o manual 2016, né, o Endland é o autor e colaboradores, 2016, existem 3 doenças consideradas mais importantes, doenças que afetam a cultura, que ele dá destaque para a cultura do feijão, mas as consideradas importantes seriam essa doença chamada, né, o crestamento bacteriano e o curtobacterium, que o professor marcou aqui em negrito, considerada doença principal, doença primária. E uma doença considerada secundária, né, vocês vão ver que fogo selvagem ela foi muito dita alguns anos atrás na cultura da soja, né? Então, aqui, ela é considerada uma doença secundária, pertencente, são 3 famílias, né, de bactérias importantes, e as espécies que vocês vão encontrar, o crestamento bacteriano comum, tem como agente causal os Xanthomonas phaseoli, Patovar phaseoli, e aqui vocês têm literaturas com outros nomes. Esse seria o nome atual, né, do crestamento bacteriano. E aqui, né, o Xanthomonas citri, Patovar fuscans, é a outra espécie também que provoca o crestamento bacteriano. Então, são 2 espécies que provocam o crestamento bacteriano na cultura do feijão. Xanthomonas phaseoli, Patovar phaseoli e Xanthomonas citri, Patovar fuscans, que tem aqui uma sinonímia, né, com Xanthomonas fuscans, subespécie fuscans. Essa a bactéria, o agente, essas 2 espécies de agentes causais do crestamento bacteriano pertencem, obviamente, à família Xanthomonadaceae. A murcha de curtobacterium, né, também uma doença considerada recente, emergente, importante para a cultura do feijão, ela tem como agente causal o curtobacterium flacofacens, Patovar flacofacens. E essa espécie, né, esse agente causal, ele pertence à família Microbacteriaceae. Olha que interessante. Microbacteriaceae, o curtobacterium, né, que causa a murcha de curtobacterium. E o fogo selvagem, Pseudomonas amygdalae, né? No passado era Pseudomonas syringae, então agora Pseudomonas amygdalae, Patovar tabaci, e pertence à família Pseudomonadaceae. Então essas seriam as 3 principais bacteriosas da cultura do feijão, e vamos ver então os sintomas. Então aqui reparem que interessante sobre padrões que eu acabei de falar agora. Esse é um padrão 1, aqui o padrão 2 do crestamento bacteriano. Ambos, né, aqui parece uma doença fúngica, né, na folha, mas esse também é o crestamento bacteriano que é afetado por Xanthomonas phaseoli e Patovar phaseoli. Aqui o professor escreveu há muito tempo atrás, né, o professor tirou foto, mas ele é uma fotografia mais antiga. Aqui, ó, você tem a parte necrótica do tecido e aqui a parte clorótica de invasão e colonização da bactéria no tecido da planta. Repare que aqui, ó, você já não encontra a parte clorótica, né? Mas aqui seria, né, na verdade é um complexo, aqui seria mais o padrão de sintomas do crestamento bacteriano, né? A bactéria entra ou pelo ferimento,
ou pelos hidatódios aqui na lateral. E aqui vocês vão encontrar esse sintoma, né, a clorose, né, típica, né, e aqui uma área de necrose bem maior em relação a essa outra fotografia, né, uma área de necrose maior e o halo clorótico típico de Xanthomonas fazeli, patovar fazeli, né. Então, isso é muito importante. Me dá um minutinho, eu peguei uma folha hoje de couve, que também tem um sintoma de Xanthomonas. Ela também é Xanthomonas que provoca a doença chamada podridão negra das crucíferas. Então, essa cultura, não sei se vocês estão vendo, mas aqui, ó, essa cultura aqui, ó, esse é um sintoma em V, aqui tem alguns pontos necróticos, elas têm uma grande área clorótica. Aqui um padrão de xanthomonas também em couve, repolho, vocês vão encontrar essa cultura. Esse aqui eu trouxe, né, de um produtor, e agora a gente vai isolar essa parte amarelada, vai recortar esse tecido, e é um padrão de sintoma, uma xanthomonas, né? Xanthomonas é uma bactéria que causa mancha foliar das culturas. Aqui uma outra espécie, mas é o mesmo gênero de bactéria, só que aqui em feijão, que eu estou mostrando para vocês, e aqui o sintoma em couve, tá? E agora outra doença, né, que vocês vão encontrar também, que tem um marcador na semente, né, é uma bactéria, né, a murcha de Curtobacterium, causada por Curtobacterium tachyphaciens, é que a questão da reprodução dos sintomas in vitro, né, quase muito parecido com Xanthomonas, é aqui os sintomas, né, necróticos e cloróticos, né, com uma área clorótica bem menor. E aqui, olha que interessante isso, aqui é o verde, e entre essas nervuras, né, vocês vão encontrar o que a gente chama de clorose internerval, né, algum problema vascular que a bactéria está provocando, né? Então, você tem um verde, e quando fica amarelecido na região do limbo, a gente tem o que a gente caracteriza de clorose internerval patógena. Então, aqui, de novo, a clorose internerval, aqui a bolhosidade com necrose, né, nessa região, e aqui vocês estão observando sintomas nas sementes desse amarelecimento, né? Que vocês vão encontrar. Oi, Leandra. Oi, João Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, esses aqui são os sintomas também que vocês vão encontrar. Além da folha, é uma doença recente, muito importante. Tem vários surtos aqui no Centro-Oeste. A primeira vez que ela foi relatada, alguns de vocês são de lá, foi encontrada em Formosa. Meu professor de bacteriologia, eu me lembro que ele fez esse registro. Ele encontrou em lavouras, né, de feijão de Formosa. E aí ele descreveu e fez tese, né, com esse material. Deixa eu ver se dá para baixar. Pronto, agora deu. E essa Curtobacterium, uma forma, né, de você utilizar isso que a gente fez no laboratório com Xanthomonas de uma coleção que a gente tinha. Tem uma aluna que está fazendo estágio aqui. E aí a gente fez com a tesoura, a gente molhou a ponta da tesoura numa solução com a bactéria, e aí você vê a bactéria causando essa necrose. Às vezes a gente não tem noção, né? Às vezes até sem isolar nenhum patógeno, o simples fato de você encostar, igual vocês veem, a questão de um conceito de patologia que vocês podem ver, que vocês já estudaram, que é dentro de uma caixa cheia de laranjas, né, um saco cheio de laranjas, uma laranja podre, né, com um bolo verde, encostando em outras, ela está inoculando o agente etiológico. Você não precisa nem isolar. Às vezes, quando você vê o inóculo puro, você pode reproduzir até no campo para saber se trata de uma doença infecciosa, né? E aí, então, você sabe que é um problema que a gente tem que, né, que a gente tem que ter algum outro tipo de estratégia para poder mitigar, para poder inibir o seu crescimento.
E nesse caso aqui, novo patógeno, a gente precisa sempre passar por um processo, comprovar cientificamente através de inoculações. Aqui nós temos dois, com esses códigos aqui, 4 isolados de Curtobacterium flacofaciens, e aqui os sintomas que esses isolados provocaram, que o controle, sem a presença do Curtobacterium, e aqui os sintomas, às vezes alguns desses isolados pode ser que eles sejam mais agressivos. O que significa isso? Eles podem provocar maior quantidade de danos. Então, esse Curtobacterium, repare que isso aqui é uma folha de soja, é um sintoma em soja, mas vocês vão encontrar também na cultura do feijão. Então, aqui, ele é importante para a cultura do feijão, e o primeiro registro da ocorrência desse Curtobacterium foi feito em 2013, é muito recente, 8 anos, 8 anos que esse registro foi realizado na cultura da soja. Mas ela também afeta a cultura do feijão, tá? Então, essa necrose central com essa clorose secundante sobre o tecido. E agora, por fim, nós temos 13 doenças na cultura do feijão, 13 doenças fúngicas, na cultura que provocam, que afetam diferentes órgãos do feijão. E aqui, marcado em negrito, seriam as doenças consideradas doenças mais importantes para a cultura, que seriam a mancha angular, a antracnose, a sarna e a mela, tá? Então, reparem aqui que a sarna, na cultura do feijão, ela não é dita de antracnose, já que o agente causal é um coletótrico, truncata, então ele é dito de sarna, Essa doença sarna, por exemplo, no maracujá, ela tem como agente causal o cladosporo. Então, tem que tomar muito cuidado sobre identificar baseando no nome da doença. Então, cada cultura vocês podem ter uma variação com relação ao agente etiológico, tá? Então, a sarna, aqui o correto, pelo que a gente vê nas culturas, a grande maioria, seria chamar de antracnose, mas no feijão, a antracnose do feijão, ela é chamada de sarna, tá? A mela que continua o mesmo padrão que tinha na soja, que dá as doenças, radiculares, como a doença na parte aérea, na folha. Então, é uma leguminosa que é interessante. Então, se você entende muito bem a cultura da soja, vai entender também algumas similaridades. Então, nesse caso aqui, a mela, que é aquela mancha foliar, na cultura da soja, também vai afetar a cultura do feijão. A mancha angular, coloquei em primeiro lugar propositalmente o grande gasto, em custo de produção com relação a fungicidas para a cultura do feijão. Quando você vê surtos da incidência dessas manchas foliares, são decorrências dessa pseudocercospora grisel. Ela forma uma vassourinha, uns tufos de conidiófilos, esporodófilos agregados no centro da lesão. As lesões, elas são muito bem definidas e uma doença muito comum para a cultura do feijão. Quando ela está incidente, ela ativa um gatilho para as pulverizações aéreas para controle desse fungo, desse cercosporioide, desse fungo que causa mancha foliar para a cultura do feijão. A mancha de alternária tem várias espécies, aqui eu coloquei em vermelho a alternária brássica, porque quando eu fui pesquisar essa espécie, ela não apareceu lá no banco de dados, então possivelmente ela está passando por algum processo de mudança. Mas essas são várias espécies que provocam essas manchas e caracterizem isso, essas lesões concêntricas, várias linhas, uma dentro da outra, são que caracterizam as manchas de alternária das culturas. E no feijão, quando observarem lesões com halos concêntricos, são as características, isso é uma padronização, pode ocorrer variações desse padrão, mas uma padronização da mancha de alternária são halos concêntricos, e aí várias espécies já foram registradas para a cultura do feijão, alternária alternata, alternária brassicícula e alternária brássica, forma especial espacial. A ferrugem, Uromyces apendiculatus, eu nunca encontrei aqui no centro-oeste, na região sul do Brasil, encontrei bastante em feijão. O oídio, o Oidium erysipeus poligone, é o nome, agente causal.
E essas seriam algumas, são as 7 doenças, né, que acometem a cultura do feijão. Vamos ver as demais 13 doenças que acometem o feijão. E aqui seriam, em negrito, né, as doenças ainda consideradas importantes para a cultura do feijão: o mofo branco, causado por esclerotina e esclerotiora; a podridão do colo, né, causada por Atelia rufus; esclerose rufus seria a forma, né, uma sinonímia, mesmo nome, mas é considerado o nome mais correto, tá, como sendo Atelia rufus. A podridão seca, causada por Fusarium solane; a hemanectria, a hematococa, seria Atelia-morfo. E a podridão das raízes, vocês viram a mela, é o nome que se dá para a doença que ocorre na folha, e aqui a podridão das raízes, você também Rhizoctonium, o mesmo agente etiológico, mas, no entanto, o nome da doença é outro, né? Então, de novo, o que eu tinha falado para vocês, o mesmo agente causal, provocando 2 tipos de doenças distintas para as culturas, para a cultura da soja e aqui para a cultura do feijão. E a podridão cinzenta da haste, né, a podridão carvão, que a gente usa esse termo lá para a soja, vocês têm aqui macrofamina flagelina também como uma doença importante. A murcha de Fusarium, né, ela tem uma doença também que eu já identifiquei bastante na cultura do feijão, com isolamento, plantas sintomáticas, o Fusarium oxysporum forma specialis solane, e o Fusarium oxysporum forma specialis fazeli, né? Então, seria aqui, né, 2 espécies que vocês têm registros como sendo agentes causais da murcha de Fusarium para a cultura do feijão. A murcha de Fusarium, ela estimula a formação de raízes adventícias para a cultura do feijão. Já encontrei isso no campo. Às vezes você tem metade do caule afetado, e aí a planta, para tentar suprir com água e fotoassimiladas, e até mesmo suporte físico, né, para a planta não ocorrer tombamento, vocês vão observar o aparecimento de raízes adventícias da cultura. E aí vamos ver agora, vamos estudar algumas dessas 13 doenças do feijão, algumas doenças bastante comuns. Uma delas aqui, os esporodófilos, né, os sinais que vocês vão encontrar. Então, com aquelas lupinhas de poço, vocês vão encontrar, é muito característico. E aqui o padrão, né? Mancha angular é essa questão, ó, de um ângulo. Então, você encontra 2 retas, ó. Quando você vê lá de trigonometria, né, lá na matemática, o encontro de 2 retas, elas formam um polígono. Então, isso tem um ângulo. Por isso que dá o nome de mancha angular, o nome da doença. Então, elas vão ter esses padrões aqui, né? É claro que vocês podem encontrar algumas lesões que são mais arredondadas, mas a grande característica que dá nome a essa doença é o fato de formarem esses polígonos sobre a superfície do tecido. Mas, professor, o senhor está falando desse sintoma aqui, em imagem não é um polígono, é uma lesão arredondada. Pois é isso. São as variações, os complicantes que vocês vão encontrar. Mas, professor, isso daí tem uma lesão arredondada e profunda. Isso, para mim, é antracnose, né, que é característica, né? Antracnose em feijão, em culturas, né, na manga, várias culturas, você tem uma lesão, aqui você tem a superfície, uma lesão aprofundada, né? Então, essa lesão aprofundada, vocês vão ter como característica para a cultura do feijão, tá? Vocês vão ter uma variação, né? Só que aqui vocês não vão ter antracnose, não vão ter coletótilo. Nesse caso aqui, ó, essa lesão é bem aprofundada. É um cephalosporóide. Aí vocês vão encontrar essas vassourinhas sobre a superfície dessa lesão. E aí eu vou conseguir reconhecer e identificar. Então, aqui o que eu estava falando para vocês, a cada filamento agrupando, parecendo um buquê, né? Um buquê de conidióforos, né? Que são as estruturas reprodutivas desses fungos, e os esporos, né? Lembrando que cada um desses esporos, né, que voou, esses esporos caíram e provocaram essas lesões, infectaram. Quanto maior a lesão, mais, que significa que chegou mais cedo, ele está colonizando o tecido. Depois, as lesões menores são esporos mais recentes, ou então esporos que vão germinando, infectando mais recentemente a cultura, e aí
as lesões, não deu tempo da lesão se desenvolver e crescer. É essa a ideia que vocês têm que imaginar. Aqui, esse caso, esse exemplo é muito interessante, que aqui vocês veem lesões concêntricas, vocês poderiam falar, professor, isso aqui é alternário. E aí, quando você vai olhar no microscópio, você vai observar, né, um sintoma de pseudocercose por Grisella. Então, esses dois sintomas, o sintoma número 1, o sintoma número 2, são o mesmo sintoma, dois padrões de sintomas de Phaeosareopsis Grisella para a cultura do feijão. Mas isso daí, né, são situações que, como se você tiver, sempre ter cautela e observar na lupa esses sinais, não somente confiar nesses padrões dos sintomas, vez por outra, é extremamente importante checar a identidade desses agentes. Então, aqui, sem essa foto, possivelmente, se tivesse aqui numa fotografia identificar, facilmente poderia ser direcionado para uma mancha de alternária, né, para a cultura do peixe, tá? Então, ambas, tanto essa foto quanto essa foto, são sintomas de mancha angular causada por Pseudocercospora grisella em feijão. Aqui algumas características dos sintomas, as variações dos sintomas, tanto na folha, né, quanto na vagem, né, do feijão. E aqui as questões histológicas, aqui foto de varredura dessas vassourinhas, né, são conidiófilos todos agrupados. Aqui os conídeos filiformes, né, os conídeos, todo esse grupo aqui são os conídeos do fungo. As variações, eles são septados, né, o septo. E aqui a célula conidiogênica, né? A célula conidiogênica, e aqui o conídeo do fungo, né? Saindo dentro da célula conidiogênica. Lembrando que são propágulos que são disseminados, são alvos de infecções secundárias, né? E aquelas lesões menores têm relação com infecções primárias e infecções secundárias. Aqui essa granulosidade, esse acinzentamento, né? Da folha, aqui vocês vão encontrar bastante desses sinais das estruturas do fungo aqui na lupa, né, sobre o tecido. Ainda sobre mancha angular, uma doença importante para o feijão. Aqui vocês estão vendo essa lesão aqui. Característica bem, né, da mancha angular, essa questão do polígono, né, olha aqui, né, se não tem uma relação que dá nome à mancha angular, e esses pontinhos pretos aqui, vocês caracterizam os sinais do patógeno. Viu o sinal, né, sabe que é uma doença fúngica sobre a cultura. E aqui agora, né, a foto do sintoma, né, dessa lesão concêntrica, a lesão de alternária, né. Então, existem várias espécies, né, que afetam a mancha de alternária. Aqui é uma lesão com pouco anel concêntrico, mas essa lesão esférica, né, vocês sempre vão ver nas culturas lesões esféricas que caracterizam esses patógenos, tá ok? Aqui, a Uromyces apendiculatus, a ferrugem, né, do feijão, e o halo clorótico ao redor dessa ferrugem, e os teleósporos, né? Reparem aqui, eu já falei isso em algum momento para vocês, então a presença do pedicelo, né? A presença da célula, ele é unicelular, esse aqui é um esporo de sobrevivência, né? Da ferrugem do feijão. Aqui a papila. Então, quando o feijão morre, ele fica no campo, sobre as superfícies, ele não infecta, ele é um parasita obrigatório, as ferrugens são parasitas obrigatórios e são consideradas doenças secundárias para o feijão. Mas quando afetam, vocês vão ter esses padrões, essas pontuações, né? E esse halo clorótico ao redor da onda se desenvolvendo, tá? Então, triazóides, tuberculinas, carboxamidas são grupos químicos que vão ter efeitos sobre esses fungos, tá? E o ídio, que é um outro parasita obrigatório, ele tem os conídeos todos em cadeia, catenulados, e vão caracterizar a questão
desse pó branco, né, sobre a superfície. Eu já falei para vocês, quando vocês têm um pó branco, significa que o fungo, ele a interação, né, que faz com que o fungo esporule muito, né, produza muito esporo, muito pó branco, significa uma reação de suscetibilidade com o hospedeiro. Quando você vê na lesão uma reação com pouca esporulação e muita lesão, pouca lesão necrótica, né, uma lesão aqui, outra aqui, né, ela se esparsa sobre a folha, né, sem esporulação e sem pó branco, isso caracteriza uma reação de resistência para folha e para a cultura do feijõeiro, tá? Aqui, na folha, especificamente a antracnose, né, a gente falou também lá no início, aqui falando de outra espécie, né, a sarna, Coletótricum dematium, né, e aqui o Coletótricum lindemontiano, né, a antracnose do feijão, que também vai ter o mesmo padrão de sintoma que ocorre na soja. Então, essa necrose que ocorre das nervuras, necrose de nervuras, colocar NN, necrose das nervuras, é a característica da antracnose do feijão, tá? E o que é mais clássico, né, na cultura do feijão, né, essa lesão aprofundada. Ó. Então, aqui visto de perfil, aqui vocês vão ter o sinal do fungo. Então, esse sinal do fungo, nessa lesão aprofundada, é o que caracteriza as antracnoses, né, a antracnose do feijão. Existe outra espécie, né, de Coletótrico que provoca a dita sarna, que eu falei para vocês lá no início. Aqui na face adaxial, vocês vão ver, às vezes a folha quebra mecanicamente e o fungo começa a penetrar. Então, aqui seria a área da necrose e aqui, mais ao redor, a área de tecido. Ó, tudo isso aqui é clorose, significa que o micélio está aqui caminhando dentro do tecido e provocando esses sintomas. Então, vocês vão ter esses escurecimentos de tegumento na região do hilo, característica, né, da antracnose. Aqui vocês vão ter características dos conídeos. Lembrem que os conídeos de Coletótrico, eles são gutulados. Gutulados, o que é? Essa bolinha que está aqui, ó. Parece uma bolha de ar que tem dentro. É a característica dele. Aqui, quando esse conídeo ele germina, ele vai formar o que a gente chama de apressório, uma estrutura de adesão. E esse apressório, ao invés de ser hialino, ele é escuro. Ele tem várias formas e esses apressórios são extremamente importantes para a identificação do coletório. Aqui, vocês vão ter células condiogênicas de conídeos, né, no acérculo, né, porque é um fungo acercular. Na cultura do feijão. Aqui vocês vão ter, né, a visão do acérculo duplo. Aqui são as setas, né, as setas escuras, que são para ornamentação, que é um elemento de taxonomia importante, que não tem uma função infectiva, né, propriamente dita, mas elas se formam ao redor desse acérculo. Então, você tem o acérculo, tem as setas, e aí os conídeos sendo produzidos sobre o tecido do hospedeiro. Aqui a sarna, né, que eu tinha falado para vocês. Agora, outra espécie, ao invés de antracnose, vocês têm aqui a sarna. Com certeza já devem ter observado esses sintomas. O local, né, entre essas ramificações do caule, vocês têm acúmulo d'água e isso favorece a ocorrência de Coletótricum dematium, forma especialis truncata. Essa espécie, se você for olhar qualquer livro sobre a taxonomia, sobre a identificação, ela sempre é um fungo muito importante numa condição de saprofitismo, né, decompondo o material orgânico. Então, olha quanto de drástico que vocês vão ter dos sintomas aqui provocados por esse fungo também na cultura do feijão. Uma sarna, ao invés de antracnose, é sarna causada por Coletótricum dematium em forma especialis truncata. Quase acabou. E a mela, como a gente tinha visto, eu considero isso, né, comparativamente, lembro de cabeça, né? Então, a sarna, a mela, né, é um sintoma muito agressivo, ele toma toda essa folha, né? Então, você tem uma área aqui mais
de aquosa, né? Quase como sendo uma nasarca, que com certeza vai avançar para destruição de todo o tecido. E quando ele evolui no tecido, o material fica morto, ele começa a formar esses microesclerócios, que é uma característica de Rhizoctonia solane. Ah, professor, esse microesclerócio é a mesma coisa das características do escleródio lá do mofo branco? Sim. Então, é uma estrutura que fica no solo, que faz com que o inóculo, né, que provoca a mela do feijão, ele fique perpetuando, a sua espécie, ela fique perpetuando, ela fique presente no campo. Então, é uma estrutura de sobrevivência, sim, para a Rhizoctonia solane no campo. Então, aqui o professor colocou mela, mas seria mais uma podridão de colo, uma podridão de raiz, que vai provocar um sintoma que eu tinha falado para você dessas lesões deprimidas, essas lesões abaixo, né, que vai provocar um buraco, uma cratera no tecido. E uma vez que ela vai num tecido mais profundo, isso vai ter um sintoma, uma consequência drástica, né, para o desenvolvimento, né, dessa plântola de feijão. Então, a grande característica desse fungo é essa ramificação, né, que vocês vão ter de ângulo de 90 graus para Rhizoctonia, provocando a sintoma de podridão do colo, podridão de raiz. É muito melhor. Mela seria esse o padrão de sintoma de mela, tá? Esse é o padrão. Aqui vocês têm as podridões de colo, raízes e esse escurecimento do tecido e aqui a ramificação em 90 graus, né, vocês vão ter para a cultura Rhizoctonia solane. Tá? É a característica que a gente vê em microscópio, né, do micélio, e é um fungo que não produz esporo, né, ele só produz hifa, tá? Então ele é um fungo estéril, ele não vai produzir o conídeo, né? Com o mouse é difícil escrever. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora. Aqui a mela que a gente tinha falado, o sintoma clássico, aqui a característica etiológica, desfolha, né, a grande área do dossel das plantas destruída por esse fungo. Vocês poderiam perguntar, mas professor, eu estou vendo uma folha muito molhada, muito aquosa, isso tem alguma relação para a incidência de mela? Sim. Água, molhamento foliar, vai favorecer muito, vai ampliar mais a ocorrência desse tipo de patógeno. Ah, então, se aqui, em períodos muito secos, a mela não vai, né, nas lavouras, ela não vai ser tão importante, também está correto. Então, eu já vi algumas literaturas que você não encontra, né, em períodos muito secos no centro-oeste, por causa da questão do clima como sendo um fator limitante, a não ocorrer isso para a soja. Pelo fato de não ocorrer esse fator do triângulo das relações, fator de umidade excessiva, umidade elevada, né, a ocorrência de mela. Tá? Então, esse é um ponto que vocês têm que considerar. Então, mela tem muita associação com umidade, ao contrário do oídio. O oídio não gosta de umidade. Mas como, professor? O senhor está falando que não gosta de umidade, mas eu estou vendo agora um período chuvoso e estou vendo milho. Provavelmente essas áreas onde o milho está aparecendo são locais onde ele fica sombreado, ou então é uma região mais baixeira, onde você não tem uma incidência direta com a água livre, com essas chuvas, com o oídio. Então, pode acontecer dessa forma. Mas, em geral, o oídio não gosta de umidade, né? É o contrário, é o fungo do contra, né? Sempre costumo dizer. Ele não gosta de umidade elevada, tá? Aliás, a grande maioria dos fungos adoram umidade e temperatura elevada. Esse aqui é uma fotografia que eu tirei de um ensaio, né? De um trabalho que nós fizemos com uso de combinação de fungicida versus controle biológico, né, de uma área de pivô. Foi segunda safra que a gente fez o ensaio. Então, aqui, ó, reparem a lesão começando a se desenvolver no tecido. Essa lesão, né, assim como eu falei para vocês, no caso aqui da Rhizoctonia, né,
esses microesclerócitos, então eles não formam conídeos. A esclerotínia também é um exemplo de um fungo que aqui, por exemplo, eles vão ter sempre o que a gente chama de uma fase miceliogênica. O micélio causa o dano na haste e na vagem. Como que esse micélio chega na parte aérea, na folha? Os escleródios, né, que são as estruturas de sobrevivência, eles ficam no solo. Os exudatos do apodrecimento da palhada, num período de temperatura mais amena, de 20 graus Celsius, eles são estimulados a germinarem, né? Então, é um dos casos em que a gente encontra a fase sexual interagindo na epidemia. Então, no momento que ele germina, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é palhada de milho que formou e germinou o apotécio. Então, essa é a fotografia do apotécio, que é um segundo ciclo que vai acometer a cultura do feijão. Então, aqui vocês vão ter o apotécio se desenvolvendo, jogando esses ascósporos afetam, ficam flutuando no ar, e o ar, o vento, vai disseminar para a flor, vai apodrecer a flor, não vai produzir a vagem, e essa flor, encostando em outros órgãos, como essa folha, vai ter apodrecimento também dessas folhas. Então, além da haste, além do colo, além da vagem, como vocês estão vendo nessa ilustração, vocês vão encontrar essa relação com a fase apotencial de esclerotínia, tá? Mas, em geral, os sintomas são um micélio, um escleróide que germina e forma micélio, e o micélio apodrece, mata a planta. Então, esse escleróide pode germinar e formar o apotécio. Eu coloquei, professor, o senhor está falando, por que o senhor colocou essa fotografia? Porque esse é um cogumelozinho que dá no campo, que às vezes as pessoas confundem com o apotécio. O apotécio ele é muito pequenininho também. Ele não é tão grande como os cogumelos. Acho que 7, 6 vezes menores que os cogumelos tradicionais que a gente encontra. Mas são visíveis sim no olho. A diferença entre um é que o apotécio, a parte que produz os ascósporos, ela fica aqui, ó, nessa parte de cima. Ela fica liberando os ascósporos para a parte aérea. E no caso dos cogumelos, ele é um ascomiceto, né? Esclerotínia é um ascomiceto. Então, o ascomiceto, o corpo de frutificação produz ascósporos e joga aqui, né? A área fértil, ela é voltada para o céu. E os cogumelos, a área fértil é voltada para a terra. Então, isso aqui tudo é o que a gente chama de himênio. Vou colocar um H aqui, só para lembrar. Himênio. E essa seria a diferença entre um apotécio, né, desse fungo fitopatogênico, Sclerotinia sclerotiora, e aqui o himênio de um cogumelo geral, um cogumelo comum. Aqui vocês vão encontrar, né, também um detalhe, né, eu peguei isso aqui, essa parte aérea, cortei e fui ver no microscópio, para vocês não acharem que eu estou mentindo, as ascas e os ascósporos aqui no interior de cada estrutura. Lembrando que o apotécio aqui, germinando, ele veio fruto dessa conexão, né, desse em contato com o material morto. Professor, se tiver só um solo puro, sem a presença de material orgânico, ele germina? Ele bem menos. Isso já fiz aqui no laboratório, coloquei dentro de um gearbox, junto com o solo, sem nada, e não cresceu nada. E aí, aonde eu colocava 20 graus Celsius, no material que eu umedecia todos os dias, um material contendo palhada, contendo resíduo orgânico de plantas, aí sim ele germinou, o apotécio ele germinou, tá? Então aqui vocês estão vendo os microesclerócitos causando as lesões, né? Se a gente tivesse tendo aula prática, provavelmente no início do semestre a gente deixa para incubar, às vezes um mês ele começa a crescer e formar essa fase apotencial numa condição de temperatura que eu deixo na geladeira. Então, após ele apodrecer, causar a morte, é um fungo muito agressivo, a morte do tecido, ele começa a formar esses escleródios, né? Não é micro, porque não é pequeno. Então, a gente chama escleródios de esclerotina esclerotiora.
Existe um teste que envolve a questão do uso de um meio de cultura que vocês podem ver, às vezes nem sempre, né, uma semente sem a presença, você não vê o escleródio, não quer dizer que ela não esteja infectada. Às vezes você tem na semente a presença de um micélio de esclerotina e esclerotiol, que é né, não adianta só você separar da semente, né, esses escleródios, né, beneficiar nos armazéns e retirar esses escleródios, né? Então, você pode ter sementes infectadas. Se ela estiver infectada, você está colocando o inóculo na sua área, seria uma área livre do patógeno. E para isso, para você verificar se o seu lote está sadio, qual é a incidência de esclerotina e esclerotiora nas sementes, existe um meio muito famoso. Meu orientador, junto com, né, uma equipe, em 2006, ele fez, né, ele orientou Napoleão, né, e ele descobriu esse meio chamado meio neon. Esse meio neon ele é feito com 1 litro de BDA, ele adiciona 50 miligramas de azul de bromofenol, por isso que ele fica azulado, coloca 50 miligramas de cloranfenicol, que é um tipo de antibiótico, e 50 miligramas de ácido livre 2,4-D, um tipo de auxina que a gente usa em cultivo de tecido. Misturou, esse meio BDA ele tem carbono, tem açúcar, tem agar, né? Então, ele vai solidificar. Colocou aqui na semente o meio, colocou as sementes, esse aqui, nesse caso, é uma semente, né, de soja, né, umedecida, embebida. E aí, quando a semente germina, e se essa semente, na verdade, tiver, aqui também tem outros fungos, se essa semente tiver esclerotina, esclerotiorum, o ácido oxálico do fungo, ele vai reagir com o meio, e aí ele vai ficar com a coloração amarela. E aí ficou com a coloração amarela, significa um resultado. Então, a porcentagem é 1 sobre 25 sementes, né? 1 sobre 25, a cada 25 sementes, você vai ter, né, um inóculo sendo incorporado na sua lavoura. Então, essa média desses lotes, geralmente são 400, 500 sementes que são analisadas, e a porcentagem que você tem de incidência de esclerotina, você pode depois desdobrar para o campo, né? Então, a quantidade de sementes que você põe é o espalhamento que você está colocando o patógeno na área, tá? Então, ácido oxálico do fungo, quando ele germina de esclerotina e esclerotiorum, reage com o meio e faz com que o meio fique amarelo, gerando um resultado positivo para o mofo branco do feijão, tá? Aqui, olha, repara, minha unha, né? E aqui o tamanho, né, que vocês vão encontrar do apotécio de esclerotina, né? Então, aqui o apotécio e dentro dele, microscopicamente, as ascas e os ascósporos. Aqui um segundo fungo que também confunde muito com esclerotina, né, o mofo branco, é a Telea rufus. A Telea rufus é um fungo que provoca um colapso, é um fungo muito drástico que mata a cultura do feijão, e ele produz esse microesclerócio aqui, um pouquinho menor que esclerotina, tá? Então, vocês vão ter esses tipos de sintomatologia. Aqui, na região do colo, a necrose se avançando, e aqui a estrutura de sobrevivência na região do colo, as culturas. Eu tenho aqui três isolados aqui, um de rosa, um de soja, de Atelia rufus, né? E ele, na região do septo, ele forma esse grampo de conexão, que é uma característica dele, muito, muito interessante para se observar. Mas no microscópio ele também não produz esporos. Então, se eu colocar para vocês nos testes, quais são os fungos que não produzem esporos? É Sclerotinia, Sclerotium, né, ou Atelia, e Rhizoctonia, que são os 3 gêneros de fungos que muito importantes, fitopatogênicos, e que a diagnose é feita por outros veículos. Talvez a diagnose seja feita por essa aparência, né? Esse aqui é o formato esférico do escleródio, é a característica de esclerose rufus. Reparem aqui, ó, o formato não é esférico, é um formato irregular, chamado cocôzinho de rato, né? Então, vocês vão ter essa variação aqui para essa cultura.
Aqui, o Fusarium solani, também vocês podem ter igual eu falei para vocês na soja, aparência avermelhada em algumas culturas, mas em grande parte, quando você passa a gilete nesse caule, vocês podem ter um avermelhamento, um escurecimento vascular clássico. E, na verdade, aqui poderiam ter vários agentes, né, nesse padrão de sintoma, além de Fusarium. Eu sempre recomendo, uma vez, eu tenho uma aluna da biologia que fez com feijão e com soja. Tinha um germoplasma de soja, um germoplasma de feijão, todas as que apresentavam sintoma carijó, a gente isolou da região do polo, que apresentavam esse escurecimento. Né? Sempre é sinergístico. Então, sempre, se a parte aérea tem um sintoma de carijó, pode ter certeza que no polo vocês vão ter algum tipo de patógeno, né? Dito e feito. Na soja, a gente teve uma variação enorme. Então, esses sintomas, na soja, a gente encontrou apenas 2 patógenos principais, que era a macrofomina e Fusarium, que é esse aqui. E no feijão, a gente encontrou, acho que uns 6 ou 7 patógenos. Um deles foi Sclerotium, Sclerotinia, Fusarium, macrofomina, vários agentes, foram 5 ou 6, não lembro mais de cabeça, 5 ou 6 para a cultura do feijão. Então, esses padrões, eu sempre... isso aqui é sintoma de X, de doença X, Y, Z, eu sempre ressalto a forma de reconhecer, não por um padrão, né? Então, às vezes, se eu encontrar os sinais no sintoma de podridão do colo, talvez o processo seja mais rápido, mas, em geral, eu sempre levanto essa bandeira e acredito que, para a gente poder identificar corretamente essas podridões do colo, a gente precisa analisar na lupa e precisa isolar para saber, né, de acordo com os protocolos, né, que a gente tem estabelecidos para identificar essas doenças radiculares. Tendo sinais, é mais rápido, mas nem sempre a gente encontra os sinais no campo. Essas fotos foram que eu tirei, né, de ensaios que a gente avaliava, e aqui a podridão do colo e a planta, né, sem suporte de translocação de água e fotoassimilados para a parte aérea. Existe um balanço. As folhas, elas fazem evapotranspiração e imediatamente requerem que haja um transporte de água, de fotoassimilados e nutrientes do sistema radicular. Se você tem situações em que você tem, né, um comprometimento dessa região do colo, esse processo fica desfavorecido. Outra questão que pode favorecer a incidência, né, o reconhecimento da mancha difusária são os micélios de aparência de coloração branca, né, que é o que vai acontecer para a mancha difusária. Aqui, a podridão cinzenta, né? Então, mas, de novo, né, a podridão cinzenta, existe um marcador que é retirar a epiderme da superfície e encontrar esses microesclerócitos. É uma forma de você poder reconhecer esse problema. Aqui, a mancha de Fusarium, né? Fusarium, existem várias espécies, mas o Fusarium oxis conforme especialis solani, e aqui a aparência do micélio, né? Quando está úmido, você vê o sinal do fungo se desenvolvendo nessa região. Pode ser um indício de Fusarium, de mancha de Fusarium, mas tem vários fungos que produzem micélio branco também. Importante que ressalte essas vulnerabilidades, tá? Aqui, a podridão radicular de Fusarium, Fusarium solani, forma especialis solani, que o escurecimento, né, do tecido, com a subsolagem, ela pode auxiliar no desenvolvimento radicular, e o solo compactado, associado com a incidência do fungo na área, pode favorecer a incidência da doença. Então, essas raízes adventícias são respostas à infecção de patógenos, não só de Fusarium, mas de outros patógenos também, mas Fusarium também pode indicar nessa região, justamente nessa região do colo. O feijão eu já consigo detectar isso no campo. Aqui os sinais de Fusarium oxis, né, um
conídeo navicular, em formato, né, inclinado, e ele tem septos, né? Aqui ele é totalmente septado, é um macroconídeo de cruzado. Cruzado oxis conforme especialistas fazem. Aqui, a seca do ponteiro, ou mancha foliar de ascoquita, né? Boeremia exígua é o nome atualizado, né, desse patógeno. No passado era chamado de foma exígua, variedade exígua. Então, se você for olhar no microscópio, essas lesões, vocês vão encontrar aqui uns corpos de frutificação, que a gente chama de picnídeo, né? E aqui as lesões que são concêntricas, muito similares ao que a gente viu de uma alternariose. Eu considero isso um sintoma geometricamente perfeito, e que vocês poderiam confundir com antracnose, não, com alternária, desculpe. Alternária, tá? Isso aqui, ó, lesões concêntricas, né, que são típicas, e aí, para tirar dúvida, eu preciso de um microscópio, preciso isolar esse tecido, né? Então, são patógenos muito interessantes. Então, essa aqui é a área toda necrótica, né? E aqui a área clorótica do patógeno, que ele imediatamente está se conectando com essa lesão, para provocar para ter uma confluência dessa lesão e ter uma maior área de dano. Agora, né, vamos falar de algumas doenças que são importantes lá nos Estados Unidos, ou que aparecem no compêndio, né, no mundo como um todo. A podridão negra das raízes, a cenoura, né, que uma vez eu encontrei em cenoura lá em Pires do Rio, no Reis, com Tielaviopsis basica. Então, é uma raiz tuberosa, a cenoura, que fica embaixo da terra, então, obviamente, é fácil de vocês entenderem, né, a ocorrência de Tielaviopsis basícula em feijão, uma vez que a área do feijão esteja infectada por esse fungo, tá? Então, cenoura é muito comum e ela também pode afetar o feijão, provocando esse escurecimento. Então, a característica é raízes doentes de coloração negra, coloração escura, tá? No compêndio de doenças do feijão, vocês vão encontrar Tielaviopsis basícula. Aqui os clamidósporos, né, de Tielaviopsis, então essas são estruturas que as pessoas pensam que são esporos, mas não, são estruturas de sobrevivência, assim como eu mostrei agora há pouco, os macroscópicos de esclerotina. Então, Tielaviopsis basícula tem essa estrutura que é muito comum. Eu encontrei, eu reconheci esse fungo pela primeira vez em cenoura. O Pythium paroecandrum, né, é um tipo de fungo, um falso fungo que afeta a plântula, então, que está muito relacionado à água, é um fungo aquático. Ele tem estruturas de sobrevivência, que são os esporângios, assim como eu falei das estruturas de sobrevivência de Rhizoctonia, que são os microescleródios, os escleródios de esclerotina e esclerotiora, né? Os escleródios de macrofomina. Então, aqui, vocês têm estrutura de sobrevivência, que são os zoósporos de Pythium paroecandrum. Então, ele vai afetar, né, essa plântula e provocar esse desenvolvimento desse sintoma. E a estrutura, né, assexual que ele desenvolve a partir da hifo, esse aqui é o esporangiólogo e aqui o esporangio que vocês vão encontrar sobre a planta do feijão. Então, vocês têm esse esporangio pode germinar e formar hifa, ou ele pode se diferenciar essa área plasmodial em zoósporos, e esses zoósporos nadarem pelo solo e infectarem outras plantas. Aqui, os sintomas de tombamento em pré-emergência de Pythium, provocando um apodrecimento das pontas, né, das raízes do feijão, das raízes secundárias do feijão. Aqui uma planta no estágio mais avançado. Aqui, o hipocótilo também, né, as lesões do hipocótilo, colo, né, também chamada, provocadas por Pythium, né, e aqui o sintoma de murcha decorrente da ação de Pythium. Aqui a estrutura de sobrevivência, que a gente já viu, os zoósporos, e aqui zoósporos de outra espécie, que causa podridão do colo e tombamento, que é o Aphanomyces euteixes, forma especialis fazeli, né? Então, uma outra espécie que é meio que um primo irmão de Pythium,
só que o Aphanomyces que provoca essa região, né, essa podridão do colo e tombamento do feijão. Todas as doenças que está nesse compêndio de doenças do feijão dos Estados Unidos. Aqui vocês podem ter um sintoma moderado quando vocês encontram a questão da associação dos dois patógenos de Pythium ultimum e Aphanomyces euteixes, vocês vão ter um sintoma mais moderado, mas quando vocês têm, dependendo da agressividade de cada um desses isolados, esse sintoma pode ser mais suave ou mais proeminente quando vocês têm somente a presença de um desses agentes. Então, nem sempre, se você se encontra numa cultura complexos de patógenos, você não tem o dano, né, multiplicado nessa cultura. Às vezes, dois patógenos no mesmo hospedeiro, ao invés de você ter a doença em uma amplitude maior, você tem justamente o contrário, foge desses padrões. Mas pode ter dois patógenos provocando uma doença em maior intensidade, ou na mesma intensidade, ou numa intensidade menor. Então, isso é muito variável para as culturas. Aqui, mais podridão do colo pelo complexo, né? Aqui o feijão crescendo a 28 graus Celsius no solo, com os dois patógenos, né? Aqui ele está bem melhor do que o feijão somente com o Pythium ultimum, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês sobre o efeito de complexos. Então, 28 graus Celsius no solo, e aqui somente com Pythium, e aqui com Pythium e Aphanomyces. Com o Pythium, você teve um dano maior para a cultura. Então, para a gente poder refletir sobre essa questão das populações e as interações de um patógeno com o outro. Aqui, o ogônio, né? E o esporângio e o ogônio, que a gente já tinha visto, Pythium paroricandro, em raízes de feijão. Aqui, o tombamento, né? Vocês vão encontrar de Pythium ultimum e Aphanomyces euteixes, formas especiais, fazela. Aqui o Pythium ultimum, né? E aqui os sintomas, né, de escurecimento do tecido da planta. Eu estava aqui falando, fiquei meio refletindo, porque eu encontrei isso aqui em machixe aqui no laboratório, esse mesmo fungo, que não tinha esporulado, e era Pythium é muito comum em Cucurbitaceae, causando podridões. Aqui o Pythium e a Aphanomyces, né, os dois sintomas, já tinha mostrado para vocês, e aqui a característica do hóspede de Aphanomyces, aqui com 16 graus, né, no solo, e a questão do desenvolvimento radicular numa planta infectada e não infectada. E aqui as mudanças de coloração, que são situações, a gente faz muito poucos trabalhos de arrancar a planta e analisar essa questão de emissão de raiz, desenvolvimento radicular por esses patógenos do solo. E para a gente finalizar as doenças do feijoeiro, nós temos dois nematóides importantes, né? O nematóide das galhas, espécies de meloidogínio, e o nematóide das lesões radiculares ou pratilempos braquiúdos, né? Então, aqui os sintomas, né, de galhas característicos, né, pelas fêmeas na cultivar BRS pontual de meloidose, que é a característica, né? Vocês vão encontrar feijão, eles são suscetíveis ao meloidose. Aqui, vários estádios de vida de meloidose, né? Lembrando que o J2 é a fase infectiva no feijão, depois J3, J4 e adulta, elas vão infectar, e aqui essa fêmea obesa é ela quem vai desencadear a hipertrofia e hiperplasia, ela fica inserida nessas galhas, a planta desenvolve uma camada de tecido para que ela se desenvolva, e o J1, ele fica aqui no interior do corpo da fêmea. E aqui o macho esbelto, né, filiforme, e aqui o juvenil dentro, né, da hospedeira, né, Jotas que a gente conhece, que vão se desenvolver após a eclosão dos ovos. Aqui o nematóide das lesões radiculares, né, o Pratilempus, eles têm muitos campos nos últimos anos que eles ampliaram a sua população, era um nematóide
de gramíneas, em que ele passou a ter uma grande importância para a cultura da soja e como grandes extensões de áreas, né, que vocês têm cultivadas por soja, vocês vão ter feijão, ele pode também, ele migrou, né, de capins, passou para soja, dessa soja vocês veem com problemas também causando lesões radiculares, né, pratilênicos braquiúrios na cultura do feijão. Então, comparativamente, pratilênicos braquiúrios com meloidógenas, as espécies que nós temos, tanto o macho adulto como a fêmea, eles são esbeltos, são filiformes, eles não têm dimorfismo sexual em relação ao macho e a fêmea que a gente viu agora há pouco, né, o macho e a fêmea com dimorfismo sexual como ocorre para meloidógenos. Então aqui, né, os estágios de desenvolvimento de pratilíneos, aqui a fêmea adulta, né, sem essa mudança dentro do corpo, se aloja o J1 e J2 para fora, que é infectivo. Aqui a porção anterior do esôfago, né, aqui o bulbo basal, o estilete, as 3 porções do esôfago, metacorpo, pré-corpo, pós-corpo, depois a região do intestino. E aqui a região lateral de cada da cauda, né, desse macho, aqui a região da vulva, né, de uma fêmea adulta de pratilênicos, né, com essa proeminência, aonde a espícula vai colocar os espermatozoides para fecundarem o ovo que fica dentro do corpo da fêmea. Então, a questão, uma das características, né, que a gente vê é a questão dos sintomas de reboleiras causados por nematóides. E a gente nunca ouve no Brasil falar sobre Heterodera glycinis, né, o nematóide do cisto, que dá em soja e em feijão. Mas já foi encontrado aqui no compêndio, eles ressalvam o compêndio de doenças do feijão, o aumento da população, o feijão ele aumenta a população, no entanto, não reduz o crescimento e rendimento do feijão, mesmo em elevadas populações. Então, ele não tem, até esse exato momento, não tem essa informação. É RAL 1994. Até 1994, não se tinha registro de reduzir o rendimento, né, e o crescimento de feijão em áreas. Ele pode até multiplicar. Aqui vocês têm sintoma em feijão de multiplicação por Heterodera glycinis, tá? Então, pode se reproduzir? Sim, em feijão. Heterodera. E além outras doenças abióticas que eu sempre ressalto para vocês tomarem atenção para as culturas, entender você sabe que é uma doença biótica quando você não vai encontrar a presença de sinais, de estruturas, vestígios que indiquem que seja um agente fitopatogênico. Então, a queima de adubos, né, quando se coloca o adubo muito próximo da semente da planta, então, olha o quanto que a planta foi prejudicada por uma questão fitotécnica, uma questão de um erro, né, de um agrônomo, né, de colocar muito perto, né, os grânulos do fertilizante perto da planta. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou planejar na semana que vem a respeito da forma de repor a aula de dezembro, né, que a gente teve. E eu estava pensando em uma sexta, eu vou pegar algumas lavouras, que eu vou ver alguns fatórios, e a 1h da tarde, na sexta, eu vou combinar com vocês. E aí a gente faz com quem estiver presente, quiser, como vocês tinham falado para mim, e uma forma da gente ir para o campo, né, e ver algumas dessas doenças nas culturas e discutir, falar, e vocês tirarem as dúvidas mais de perto. Tá? Beleza. Carlos, João Vitor e Leandro. Tiveram boas festas de final de ano, meninos? Teve, né? Graças a Deus. Comeram bastante doces? Comeu. Eu também.
Eu cheguei ontem de viagem, eu fui levar minha mãe para visitar meu irmão. A gente foi lá para Paranaguá, Paraná. Foi de carro, chegamos ontem. Estou ainda meio quebrado de viajar. Mas logo vai ter férias de novo, né? Fevereiro tá aí. Cara. E é isso, gente. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, sobre doenças do feijão, uma cultura bastante interessante, bastante importante, né? O pessoal de Cristalina, Amanda, deve ter visto muita coisa, né? Fiz alguns ensaios em Cristalina e aprendi um monte de coisa para a cultura do feijão. E ela tem essas características, né, que eu apresentei para vocês com relação à importância da cultura e as doenças que acometem. Espero que vocês tenham visto, verificado, identificado, né? Aqui perto da escola tem muito pouco plantio, né, de feijão, mais soja e mais avicultura e pecuária, né, que seriam as atividades agrícolas, resumidamente, né? Posso estar me equivocando com algumas coisas. Então, obrigado pela atenção de vocês, né? Espero que vocês estejam bem, com bastante saúde, que 2022 seja repleto de coisas positivas, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês, que vocês conquistem 1 milhão de coisas boas na vida de vocês, envolvendo a agronomia. Eu espero que eu sempre faço, eu gosto muito de motivar os meus alunos para que que a profissão ela satisfaça, ela beneficie cada um de vocês a estarem no espaço, no local e no tempo, né? É um tempo necessário. A gente nunca consegue as coisas no nosso tempo, e sim, às vezes, no tempo que Deus programa para a gente. Às vezes a gente não consegue naquele momento. Mas que vocês valorizem sempre o conhecimento, né? Porque vocês morrendo, eu acho que talvez isso é o pacote que vocês vão carregar. Conhecimento, sabedoria, né? Dinheiro é importante para a gente poder adquirir uma série de coisas, vivenciar uma série de coisas, mas conhecimento também. Eu acho que numa lista de prioridades, e nessas prioridades incluindo conhecimento ligado à agricultura, que é o elemento que faz parte da formação de vocês, que esse conhecimento sempre esteja próximo de vocês, que essa sabedoria sempre recaia sobre a mente de vocês, e que 2022 a gente tenha um ano muito próximo, que a gente possa olhar no olho, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se ver, né? Estar mais de perto, né? Vivendo a vida, que essa é a maneira correta da gente viver a vida, com proximidade, tá? Tudo de bom para vocês, até a próxima, pessoal. Até mais, tudo de bom pro senhor também. Boa tarde, professor. Boa tarde.